Unidade 5. Modelos de bancos centrais em outros países, organismos e instituições financeiras internacionais. Introdução. Esta unidade aborda, inicialmente, modelos de 3 bancos centrais, selecionados basicamente em função de sua representatividade no cenário econômico internacional, pois representam as 3 maiores economias do mundo. Nesse sentido, o Federal Reserve System, Fed, é o banco central da maior economia do mundo. O Banco Central da China, Banco Popular da China, também foi considerado, tendo em vista suas características que decorrem da Organização Econômica Chinesa, e o Banco Central Europeu, também por ser a primeira instituição supranacional do gênero. Em relação às instituições financeiras consideradas, todas têm relacionamento próximo com o Banco Central do Brasil. Modelos de bancos centrais. Os bancos centrais podem ser classificados quanto a seus objetivos e desenho institucional em dois tipos, o alemão e o anglo-francês. No modelo anglo-francês, o Banco Central persegue vários objetivos: estabilidade de preços, estabilização dos ciclos econômicos, pleno emprego e estabilidade do sistema financeiro. A estabilidade de preços é apenas um dos objetivos, sem necessariamente ter prioridade em relação aos outros. Institucionalmente, este modelo está associado a uma menor autonomia do Banco Central em relação ao governo e ao parlamento. Por exemplo, decisões sobre política monetária podem precisar de autorização formal do governo, tornando o Banco Central um mero executor. No tipo alemão, o Banco Central persegue a estabilidade de preços, geralmente com prioridade em relação aos demais objetivos, se houver. Esse modelo está associado a bancos centrais com maior autonomia. Decisões sobre taxas de juros, por exemplo, podem ser tomadas sem necessidade de autorização do governo ou do parlamento. Um banco central desse tipo está mais isolado de outras dimensões da política econômica e, consequentemente, possui maior liberdade para perseguir seu principal objetivo. Os 3 bancos centrais descritos nesse trabalho podem ser classificados segundo esses tipos. O Federal Reserve System, Fed, pode ser considerado um banco central do tipo anglo-francês, pois a estabilidade de preços não tem prioridade destacada em relação a outros objetivos, como pleno emprego e estabilidade do crescimento do produto. O Banco Central da China tem muito pouca autonomia em relação ao governo. Vários setores da economia estão representados no órgão executor da política monetária. Além disso, a centralização política do país e a capacidade de intervenção direta nos mercados faz com que o Banco Central seja apenas um dos instrumentos da política econômica como um todo. Já o Banco Central Europeu é facilmente classificado como um banco do tipo alemão, pois a estabilidade de preços tem prioridade máxima em relação a outros objetivos, e sua organização o deixa distante de intervenções políticas, especialmente pelo seu caráter de instituição supranacional. Federal Reserve System, Fed. Aspectos históricos. O Fed foi criado em 23 de dezembro de 1913 pelo Federal Reserve Act, como um sistema de bancos centrais, composto por 12 bancos, Federal Reserve Banks, com jurisdições específicas e com capital subscrito por bancos privados. Os Federal Reserve Banks, comandados cada um por um presidente, respondem a um órgão federal central sediado na capital, Washington, o Federal Reserve Board. Ao integrar o sistema, adquiriam o monopólio de emissão de dinheiro, além de atuar como o banco dos bancos. Ao promover operações de desconto e empréstimos de última instância para os bancos integrantes do sistema, bem como de servir de depositário de reservas para os demais bancos. Na prática, o Fed constituiu-se como um sistema misto, no qual as funções de autoridade monetária eram partilhadas entre seus representantes de bancos privados e uma supervisão governamental. O sistema mostrou-se pouco efetivo para enfrentar situações decorrentes, principalmente da Grande Depressão iniciada em 1929 e 1930, basicamente pelo controle exercido pelo secretário de Tesouro. Em consequência, o Banking Act de 1935 concedeu maior autonomia ao Conselho, retirou os mandatos do secretário de Tesouro e do Comptroller of Currency e criou o Federal Open Market Committee, FOMC, que se tornou o mais importante órgão de política monetária. O Banking Act também aumentou a autonomia do Fed ao expandir a duração dos mandatos dos diretores, de 8 para 14 anos, e transferir o poder do Federal Reserve Banks regionais para o Federal Reserve Board. Em 1951, o Treasury Fed Accord restabeleceu a autonomia do Fed, parcialmente suspensa durante a Segunda Guerra Mundial, ao desobrigá-lo de financiar o Tesouro pela compra de títulos emitidos por este, limitando fortemente a capacidade do Tesouro de impactar unilateralmente a política monetária. O Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act, DIDMCA, de 1980, eliminou quaisquer distinções regulatórias do Fed sobre bancos associados e não associados. O DIDMCA também promoveu medidas liberalizantes, como a permissão de fusão entre os bancos, o fim do teto para a taxa de juros e a permissão para que cooperativas de crédito e instituições de poupança e empréstimo oferecessem contas correntes a seus clientes. Organização. O Fed está estruturado de forma descentralizada, por meio dos Federal Reserve Banks regionais. Os principais órgãos componentes do Fed são a Junta de Governadores, o Federal Open Market Committee, FOMC, e os 12 Federal Reserve Banks regionais e os bancos membros. Junta de Governadores. A Junta de Governadores é constituída por 7 membros indicados pelo Presidente da República, aprovados pelo Senado Federal e detentores de um mandato de 14 anos, sem possibilidade de recondução. O Chairman do Fed e o Vice são indicados pelo Presidente da República, entre os membros do Federal Reserve Board, para um mandato de 4 anos, com possibilidade de recondução. Normalmente, a Junta se reúne várias vezes por semana, sendo que, ocasionalmente, as reuniões são abertas ao público. Sua principal responsabilidade é formular a política monetária por meio da exigência de depósitos compulsórios dos bancos e do estabelecimento da taxa de redesconto. Essa última função é dividida com os Federal Reserve Banks regionais. Outra responsabilidade da Junta diz respeito à supervisão e à regulação do sistema bancário, especialmente pelo controle da oferta de crédito. FOMC. O FOMC é constituído por 12 membros, sendo 7 do Federal Reserve Board e 5 entre os 12 presidentes dos Federal Reserve Banks regionais, sendo de Nova York membro permanente, enquanto os demais têm mandatos de 1 ano em base rotativa. Tradicionalmente, o chairman do FOMC é eleito o chairman da Junta de Governadores, enquanto o presidente do Federal Reserve Bank de Nova York é eleito o vice-chairman. A função básica do FOMC é executar a política monetária por meio do estabelecimento da taxa de juros no mercado interbancário e da supervisão das operações de mercado aberto e do mercado cambial. São realizadas 8 reuniões ao ano com participação restrita pela natureza confidencial das informações discutidas. Os assuntos tratados são inflação, emprego, produção, construção, crédito, agregados monetários, taxa de juros, investimento, política fiscal e mercado cambial. Após as discussões, cada membro do FOMC expressa sua visão sobre o estado da economia e as perspectivas sobre a direção apropriada para a política monetária, fazendo, a seguir, sua recomendação de política. Finalmente, o comitê deve chegar a um consenso sobre a política a ser tomada. O FOMC publica anualmente 8 edições do livro bege, que antecede as suas reuniões, e é um documento de pesquisa produzido pelos Federal Reserve Banks a partir de sondagens junto às empresas e às instituições financeiras sobre o estado da economia em cada distrito. Federal Reserve Banks. Os Federal Reserve Banks, constituídos com o objetivo de descentralizar as operações do Fed, atuam sob a supervisão da Junta de Governadores, e cada um tem 9 diretores. Os Federal Reserve Banks são instituições sem fins lucrativos, mas geram receita por meio dos juros ganhos e por meio da aquisição de títulos do governo, no âmbito da execução da política monetária, e também através da provisão de serviços financeiros às instituições bancárias. Na execução da política monetária, os Federal Reserve Banks cumprem o papel de controlar os agregados monetários e o crédito, principalmente por meio da fixação da taxa de redesconto bancário, que deve ser aprovada pela Junta de Governadores. Além disso, os Federal Reserve Banks prestam serviço como depositários de contas do Tesouro relacionadas a seguro-desemprego, impostos, distribuição de numerário, compensação de cheques, transferência de fundos e operações de câmara de compensação. O Federal Reserve Bank de Nova York tem papel especial no Fed em relação aos demais, pois em seu distrito estão sediados os maiores bancos comerciais do país, além das mesas de operações de títulos e de câmbio do Fed. Destaca-se ainda que ele é o único Federal Reserve Bank membro do Bank for International Settlements, o BIS.
Bancos membros. Um banco membro do Fed é uma instituição privada que detém participação no capital do seu respectivo Federal Reserve Bank regional. Detém ações que dão direito a parte dos lucros do Fed, mas que, diferentemente das ações de empresas, não podem ser transacionadas e nem garantem poder decisório proporcional. Aproximadamente 38% dos 8.039 bancos comerciais americanos são membros do Fed. Objetivos e funções. O Fed persegue dois objetivos básicos: estabilidade de preços e pleno emprego. O Fed tem como funções: 1. Regular a oferta de crédito na economia. 2. Executar em conjunto com o Tesouro Nacional a política cambial. 3. Atuar como agente fiscal do governo, processando os pagamentos do Tesouro Nacional, administrando as transações com títulos públicos, inclusive pagamento dos juros da dívida pública, e efetuar as transações internacionais. 4. Manter a estabilidade do sistema financeiro. E 5. Proteger os direitos dos consumidores e promover o desenvolvimento da comunidade. Apesar de os Federal Reserve Banks supervisionarem os bancos associados, a responsabilidade pela supervisão do sistema financeiro cabe ao Office of the Comptroller and Currency, OCC, órgão ligado ao Tesouro, assim como o Federal Deposit Insurance Company, FDIC, responsável pelo sistema de seguro de depósito. As duas instituições são autônomas em relação ao Fed. Independência. O Fed é autônomo em relação aos poderes legislativo e executivo. Porém, seu presidente participa de reuniões regulares com o secretário do Tesouro, nas quais são discutidas as políticas monetária, orçamentária e financeira. Cabe ao executivo indicar ao presidente do Fed e os demais membros da diretoria, sujeitos à aprovação do Senado. O presidente do Fed reporta semestralmente ao Congresso acerca de política monetária por ele executada, podendo o poder legislativo exigir resultados dessas políticas e alterações, se necessário. O Fed apenas pode adquirir títulos públicos no mercado aberto, como instrumento de política monetária, sendo que não lhe é permitido financiar o Tesouro. Accountability. A accountability é um elemento cada vez mais importante em um processo democrático, no qual representantes de instituições públicas estão obrigados a prestar contas para a sociedade sobre o desempenho de suas funções. A accountability é um importante elemento da contrapartida da independência dos bancos centrais. No caso do Fed, uma medida de accountability é a frequência de comparecimento do chairman no Congresso. Essa frequência tem aumentado nos últimos anos, também em razão da crise de 2008, tendo o Fed sido convocado frequentemente para dar explicações sobre sua atuação. Segundo o Federal Reserve Reform Act de 1977, o Fed é obrigado a apresentar anualmente um relatório ao Congresso sobre a sua atuação como autoridade monetária. Todas as medidas tomadas pelo FOMC em suas reuniões, bem como as motivações das suas decisões, devem ser registradas e tornadas públicas. Além disso, a junta de governadores, os Federal Reserve Banks e os bancos membros do Fed se submetem a auditorias externas regulares, que, em razão da autonomia do Fed, não cobrem as decisões de política monetária, que incluem as decisões sobre taxa de redesconto, operações de mercado aberto e demais decisões tomadas pelo FOMC. O Fed e a crise do subprime. Durante a década de 2000, como resultado de taxas de juros muito baixas e expansão no acesso ao crédito, os preços dos imóveis registraram acentuada elevação nos Estados Unidos, até alcançar seu pico em 2006. Com a queda nos preços dos imóveis, o valor das hipotecas situava-se frequentemente acima dos valores de mercado dos imóveis, enfraquecendo as garantias. O número de proprietários de imóveis inadimplentes passou a crescer acentuadamente, aumentando muito o risco dos títulos lastreados em hipotecas, subprimes, e provocando fortes perdas às instituições financeiras. No outono de 2008, duas grandes instituições financeiras faliram, o Banco de Investimentos Lehman Brothers e a instituição de poupança e empréstimo Washington Mutual. Pela extensa rede de conexões financeiras, as falências podem provocar perdas em séries, que contaminam todo o sistema financeiro, principalmente pela crise de confiança sobre a liquidez e a solvência das instituições. Com isso, o mercado de crédito encolheu significativamente. No mercado interbancário e no varejo, o que provocou uma forte queda na demanda por bens duráveis, especialmente automóveis, imóveis e investimento. Inevitavelmente, o país entrou em recessão. Diante desse quadro, o Fed promoveu uma expansão no crédito de curto prazo às instituições financeiras, utilizando esquemas similares ao redesconto, ao flexibilizar as condições sob as quais os bancos podiam tomar recursos emprestados junto a ele. Outros empréstimos foram feitos ao JP Morgan Chase e para o American International Group, AIG. Na primavera de 2009, o Fed procedeu a um teste de estresse sobre os 19 maiores bancos do país, criando um programa de ajuda com recursos federais para aquelas instituições que apresentassem dificuldades, Troubled Asset Relief Program. Com o aprofundamento da crise e para tentar estimular a atividade econômica, o FOMC reduziu as taxas de juros dos fundos federais para próximo de zero em dezembro de 2008, a mais baixa taxa em 50 anos. Além disso, o Fed adotou instrumentos de política monetária menos convencionais, como a autorização de aquisição de títulos lastreados em hipoteca no valor de 1,25 trilhão de dólares, por parte de agências de empréstimos imobiliários, como a Freddie Mac e a Fannie Mae, o que resultou na queda das taxas de juros desses empréstimos. Banco Central da China. Aspectos históricos. A instituição que atualmente representa as funções de Banco Central na China é denominada Banco Popular da China, BPC. O BPC foi fundado em 1948, a partir da fusão de três bancos: o Banco Huabi, o Banco Beihai e o Banco Agrícola Xibei. Entre 1950 e 1978, o BPC foi o único banco existente no país, exercendo simultaneamente operações de banco comercial e de banco central, em um contexto de economia de planejamento central. Até 1985, todos os bancos chineses eram estatais. Como resultado da transição parcial de uma economia socialista para uma economia de mercado, o BPC ganhou o status definitivo de banco central somente em 1995. A China iniciou uma reforma monetária e financeira em 1998, que promoveu a unificação cambial, a liberalização parcial do mercado de moeda estrangeira e o aumento da conversibilidade da moeda chinesa, o renminbi e yuan. Desde março de 2003, foram retiradas do BPC as atribuições de supervisão do sistema financeiro do país, passando essa competência a ser da Comissão de Regulação Bancária. Em julho de 2005, embora não fossem atendidas as pressões internacionais para promover a flexibilização da moeda chinesa, a taxa de câmbio do renminbi e yuan foi desatrelada do dólar americano e vinculada a uma cesta de moedas, o que trouxe maior flexibilidade cambial sob um regime de bandas de taxa de câmbio. Em 2013, o renminbi e yuan tornou-se a oitava moeda mais transacionada nos mercados internacionais de câmbio. Organização. O BPC é formalmente dependente, pois é vinculado hierarquicamente ao vice-premier. Sua sede fica em Pequim, a 11 escritórios regionais, além de 303 sub-representações municipais. Também conta com 6 escritórios de representação fora do país. A política monetária é executada sob o comando do Conselho de Estado, embora livre de intervenções de outras instâncias do governo. Assim, o BPC submete suas decisões de taxa de juros, oferta de moeda e taxa de câmbio à aprovação prévia do Conselho do Estado. No entanto, o BPC está legalmente proibido de financiar o Tesouro. O presidente do BPC é indicado pelo Premier e aprovado pelo Congresso Popular Nacional. Após a aprovação, ele é nomeado de ofício para o cargo pelo presidente da República. Pode ser substituído a qualquer momento, também de ofício pelo presidente. A mesma regra de nomeação e substituição vale para os vice-presidentes do BPC. A alta gerência do BPC é composta por um presidente, responsável pela administração geral da instituição, e vice-presidentes, responsáveis pela gestão de áreas específicas. Banco Central Europeu, BCE. O BCE foi instituído em junho de 1998, com sede em Frankfurt, Alemanha, e é a instituição responsável pela política monetária da zona do euro. O BCE integra o Sistema Europeu de Bancos Centrais, SEBC, também composto pelos bancos centrais nacionais dos países da União Europeia, BCNs, inclusive aqueles que não adotaram o euro como moeda. O BCE adota atualmente um regime de metas de inflação, no qual a taxa de inflação deve ficar abaixo de 2% ao ano, medida por um índice resultante de uma ponderação de índice dos preços nacionais. A inflação do euro ficou acima dessa meta somente em 2008, 3,28%, e 2011, 2,72%. Antecedentes.
O BCE é fruto de um processo de união econômica que se transformou em união monetária. O Tratado de Maastricht, TM, assinado em 7 de fevereiro de 92 e entrando em vigor em 2 de novembro de 93, foi uma emenda ao Tratado de Roma de 1957. Substituiu a denominação Comunidade Europeia por União Europeia. A ratificação do TM pelos parlamentos nacionais foi difícil, pois em razão do alto desemprego na época, os eleitores ficaram incertos sobre a efetividade da União Europeia, resultando em aprovações por margens pequenas. O TM criou a União Econômica Monetária, o ME, que culminou com a introdução da moeda comum, o euro, e a criação gradual do BCE. O artigo 121 do TM estabeleceu 3 estágios de implantação da nova moeda, num processo denominado de convergência para o euro. No primeiro estágio, que já estava em andamento mesmo antes do TM, os países deveriam abolir quaisquer restrições ao fluxo de capital dentro do bloco. A cooperação monetária entre os bancos centrais nacionais foi reforçada e ainda era permitido algum realinhamento entre as moedas. Esse estágio durou até 31 de dezembro de 93. No segundo estágio, uma nova instituição foi criada, o Instituto Monetário Europeu. Operou apenas durante esse estágio, sendo na prática o precursor do BCE. Suas principais atribuições eram reforçar a cooperação entre os bancos centrais e a coordenação das políticas monetárias, e também preparar o estabelecimento do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Esse estágio durou até 31 de dezembro de 98. No terceiro estágio, as taxas de câmbio entre as moedas nacionais deveriam se tornar irrevogavelmente fixas. Nesse estágio, o euro passou a existir, porém somente na forma escritural, e o BCE começou a operar. A transição para o estágio final de implantação da moeda única envolveu critérios de convergência para países do bloco que adotassem o euro, que se baseavam em estabilidade dos preços, desempenho fiscal, taxa de juros a longo prazo e estabilidade das taxas de câmbio. Estabilidade dos preços. O país não poderia ter uma taxa de inflação que superasse mais de 1,5 ponto percentual a taxa de inflação média apurada a partir dos 3 melhores resultados no período mínimo de um ano. Desempenho fiscal, especificamente dívida e déficits públicos. Os critérios estabelecidos foram de 3% para a relação entre déficit orçamentário programado ou verificado e o produto interno bruto a preço de mercado e de 60% para a relação entre a dívida pública e o PIB a preço de mercado. Taxa de juros a longo prazo. A taxa média de longo prazo de cada país não poderia ser superior em mais de 2 pontos percentual à dos 3 países que tivessem menor inflação. E estabilidade das taxas de câmbio. Deveriam ser respeitadas as margens de flutuação previstas na OME, em torno de 2,25% pelo período de 2 anos. O terceiro estágio foi finalizado com a entrada em circulação do euro, em 1º de janeiro de 2002. Até 1º de julho do mesmo ano, houve um período de transição, no qual foi permitida a coexistência das moedas nacionais e do euro. A partir dessa data, as moedas nacionais dos países que aderiram ao euro foram extintas. Organização. O BCE é constituído por um comitê executivo, um conselho de governo e um conselho geral. Comitê executivo. Formado por um presidente, um vice-presidente e por 4 outros conselheiros, com mandato de 8 anos não renováveis. Todos os membros são indicados em comum acordo entre chefes de Estado dos países da zona do euro. O comitê é o responsável por implementar a política monetária definida pelo conselho de governo e pela gestão do BCE, transmitindo as instruções aos BCNs. Conselho de Governo. Formado pelos 6 membros do Comitê Executivo e pelos presidentes dos bancos centrais dos países da área do euro. Compete-lhe formular a política monetária e fixar a meta de inflação na zona do euro. Reúne-se 2 vezes por mês. Na primeira, procede a uma avaliação da conjuntura econômica e monetária. E na segunda, discute questões relacionadas a outras tarefas e responsabilidades dos bancos centrais nacionais e do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Conselho Geral. Formado pelo presidente e pelo vice-presidente do BCE, Comitê Executivo, e pelos presidentes dos bancos centrais nacionais, que integram a União Europeia, inclusive aqueles que não adotam o euro como moeda. Os demais membros do Comitê Executivo, o presidente do Conselho da União Europeia e um membro da Comissão Europeia, podem participar das reuniões, mas sem direito a voto. Esse conselho atua na interligação e na coordenação das ações entre a área que adotou o euro e a que ainda não adotou, presta consultoria ao BCE e prepara a fixação ao euro das taxas cambiais das moedas dos países que ainda não adotaram. É ainda responsável pela coleta de dados e elaboração de relatórios para o BCE. Funções. As principais funções do BCE especificadas em seu estatuto são autorizar a emissão de notas na zona do euro, definir e implementar a política monetária na área do euro, conduzir as operações cambiais, administrar as reservas internacionais dos países membros, operar o sistema de pagamentos da zona do euro e emitir as cédulas de euro e aprovar o volume de emissão das moedas metálicas de euro, a cargo dos países membros. Composição do capital. O capital do BCE atingiu aproximadamente 10,8 bilhões de euros em julho de 2013, provindo dos bancos centrais nacionais dos Estados-membros da União Europeia, proporcional ao PIB e à população de cada país participante. Independência. A independência ou autonomia do Banco Central Europeu no exercício da política monetária está prevista em seus estatutos. O BCE, os bancos centrais nacionais ou qualquer membro dos respectivos órgãos de decisão estão proibidos de solicitar ou receber instruções das instituições, dos órgãos ou dos organismos da União Europeia e dos governos dos Estados-membros. Os governadores dos bancos centrais nacionais e os membros da comissão executiva do BCE não podem ser destituídos, exceto por incapacidade ou falta grave. Seus mandatos têm duração mínima de 5 anos e os membros da comissão executiva do BCE um mandato não renovável de 8 anos. A gestão financeira do BCE é independente da gestão financeira da União Europeia, pois possui orçamento próprio, financiado pelos bancos centrais nacionais. Não é permitido ao SEBC conceder empréstimos a organismos da União Europeia ou entidades nacionais do setor público. Essa medida visa proteger o sistema de influências políticas. Em termos de funcionamento, o SEBC é também independente. O BCE possui todas as competências e instrumentos necessários à condução de uma política monetária autônoma, o que lhe confere um alto nível de independência em relação aos maiores bancos centrais do mundo. A contabilidade. O BCE tem compromisso com princípios de contabilidade, previsto em seus estatutos na forma de prestação regular e transparente de informações relevantes sobre a sua atuação por meio da publicação de boletins mensais, relatório trimestral e conferências de imprensa regulares. O relatório anual é apresentado ao Parlamento Europeu, ao Conselho da União Europeia, à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu. O presidente do BCE presta regularmente informação sobre a política monetária do BCE e as suas outras atribuições nas audiências trimestrais ao Parlamento Europeu. Outros membros da Comissão Executiva do BCE também comparecem perante o Parlamento Europeu para abordar questões específicas. O BCE enfrenta auditoria externa e é fiscalizado pelo Tribunal de Contas Europeu. Um comitê de auditoria de alto nível presta apoio ao Conselho do BCE, no exercício das suas responsabilidades relativas à integridade das informações financeiras, supervisão dos controles internos, cumprimento das leis, regulamentos e códigos de conduta aplicáveis e desempenho de função de auditoria. O BCE e a crise do euro. A crise do subprime, aprofundada a partir de setembro de 2008, causou um aumento na aversão ao risco por parte dos investidores, que resultou em um movimento maciço em direção a ativos financeiros de baixo risco, com destaque para títulos do governo norte-americano. Além disso, havia forte exposição de bancos europeus e detentores de dívida de governos europeus em ativos desvalorizados pela crise do subprime. A partir de 2010, aumentou a fuga de capital de vários países europeus, praticamente inviabilizando seu acesso ao crédito privado para a rolagem da dívida pública. A impossibilidade de utilizar a política monetária e a política cambial para promover um ajuste macroeconômico somou-se a uma forte deteriorização das finanças públicas, levando alguns países a chegar próximos ao limite da insolvência da dívida. Outra ameaça decorre da grande diferença nas taxas de crescimento e de produtividade entre os países da zona do euro, cujo principal efeito é estabelecer diferentes graus de competitividade internacional entre si, bem como entre cada país do bloco e o resto do mundo. A primeira iniciativa do BCE diante da crise foi prover maior liquidez no mercado interbancário de crédito de curto prazo por meio de diminuições nos depósitos compulsórios. O objetivo foi diminuir a volatilidade das taxas de juros e evitar a propagação da crise como uma crise sistêmica no mercado financeiro europeu. Em parceria com o Fed, o BCE também proveu liquidez em dólares norte-americanos a bancos europeus expostos nessa moeda.
Outra medida do BCE foi a aquisição de títulos de governos no mercado secundário para manter seus valores e melhorar o acesso ao crédito, sem descumprir a proibição estatutária de financiar os governos, que seria adquirir esses títulos nos mercados primários.